Hoje no canal, os crimes mais chocantes da história, contados de forma curta, direta e impactante. Casos que todos conhecem. Detalhes que poucos sabem. Se você curte mistérios reais e investigações marcantes, essa série é para você. Todo domingo, um novo relato te espera. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe para não perder nenhum caso. Na madrugada de 29 de julho de 1976, dois jovens, Donna Lauria e Jody Valente, conversavam dentro de um carro estacionado no bairro do Bronx. Sem aviso, um homem se aproximou e disparou. Donna morreu instantaneamente e Jody sobreviveu por pouco. A polícia inicialmente não conectou esse ataque a algo maior. Parecia mais um ato de violência urbana comum para a Nova York da época. No entanto, outros ataques semelhantes ocorreram nos meses seguintes, sempre com jovens casais, sempre à noite, e quase sempre com uma arma de calibre .44. O padrão começou a emergir. As vítimas eram frequentemente mulheres com cabelos escuros e compridos. A imprensa passou a cobrir os casos com intensidade, e o público logo percebeu que havia algo mais sinistro acontecendo. A cidade, que já enfrentava crises financeiras e insegurança generalizada, mergulhou em pânico. As ruas ficavam desertas. À noite, salões de beleza recebiam mulheres querendo cortar ou pintar os cabelos para evitar parecer com o alvo. E o assassino seguia em frente com calma e crueldade. O assassino ainda não tinha nome, mas isso mudaria em abril de 1977. Quando deixou uma carta endereçada ao capitão Joseph Borelli da polícia de Nova York, na cena de um de seus crimes. O texto, escrito com letras grandes e espaçadas, era um misto de ameaça e sarcasmo. Ele se referia a si mesmo como filho de Sam, e assim nasceu um dos apelidos mais temidos da história criminal americana. A carta provocava e zombava da polícia. Dizia que o pai Sam o fazia matar, que ele era apenas um servo cumprindo ordens. O conteúdo tinha uma estranha mistura de simbologia, linguagem infantilizada e referências demoníacas, o que fez muitos acreditarem que o autor era mentalmente instável, mas também extremamente perigoso e consciente de seus atos. A imprensa publicou trechos da carta, o que provocou histeria em massa. A cidade já estava em estado de alerta, mas agora havia algo ainda mais perverso: o medo do desconhecido. O filho de Sam parecia observar suas vítimas, escolher momentos propícios e desaparecer sem deixar rastros. Era como se ele estivesse em toda parte, e em nenhuma. A polícia formou uma força-tarefa com mais de 300 oficiais. Eles rastreavam cada pista, analisavam balísticas, entrevistavam sobreviventes e criavam perfis psicológicos. Mas o assassino continuava escapando. Enquanto isso, os ataques não cessavam. Em cada cena, a mesma brutalidade, o mesmo silêncio cortante. A cidade dormia com medo. O verão de 1977 chegou com um calor sufocante, mas o que pesava sobre Nova York era o medo. Os jovens casais pararam de sair à noite. Salões de beleza estavam lotados de mulheres tingindo os cabelos. Todas evitavam o padrão de vítimas, de cabelos escuros e partidos ao meio. O filho de Sam havia transformado hábitos, destruído a rotina da cidade que nunca dorme. Em 26 de junho, a tragédia bateu novamente. Sal Lupo e Judy Plácido estavam conversando dentro do carro após saírem de uma boate no Queens. Eram quase 3 da manhã. 3 tiros disparados do lado do passageiro perfuraram o vidro. Milagrosamente, ambos sobreviveram, embora gravemente feridos. O padrão se repetia: arma calibre .44, vítimas em veículos, ataque noturno e fuga sem testemunhas. Nessa altura, a polícia trabalhava com uma lista imensa de suspeitos e nenhuma prova conclusiva. Mais de 4.000 armas já haviam sido testadas e descartadas. Centenas de horas de interrogatório, linhas telefônicas abertas para denúncias, mas nada levava ao responsável. O medo era tão profundo que a imprensa começou a publicar perfis psicológicos com base em especulações.
um misógino, solitário, possivelmente com distúrbios religiosos ou influenciado por seitas ocultistas. Foi nesse contexto caótico que um novo ataque aconteceu. Em 31 de julho de 1977, Stacy Moscovitz e Robert Violante estavam em um carro no Brooklyn quando foram atingidos. Stacy morreu e Robert ficou parcialmente cego. Dessa vez, uma testemunha viu algo. Um homem estranho mexendo em um carro estacionado, uma multa no para-brisa e, mais importante, a placa anotada por um policial de trânsito. Sem saber, o filho de Sam tinha cometido seu primeiro erro. Na primavera de 1977, a cidade de Nova York já estava há meses mergulhada em medo e paranoia. Os noticiários abriam com manchetes sobre o filho de Sam, e os moradores, especialmente mulheres jovens com cabelos escuros, mudavam seus hábitos, evitavam sair à noite e tingiam os cabelos. Mas enquanto o público tentava se proteger, a polícia intensificava os esforços para capturar o assassino antes que ele atacasse novamente. O ponto de virada começou com um detalhe aparentemente banal, que era uma multa de estacionamento. Na madrugada de 31 de julho, o mesmo dia em que Stacy Moscovitz e Robert Violante foram baleados no Brooklyn, uma testemunha observou um homem estranho na área. Ela também viu um carro estacionado irregularmente próximo ao local do crime e alertou a polícia. Essa pequena infração se tornaria a peça-chave de um quebra-cabeça que parecia impossível de resolver. Dias depois, os investigadores conectaram o carro a David Berkowitz, um funcionário dos Correios que vivia no Bronx. A equipe começou a montar um perfil mais claro. Vizinhos relatavam que ele era reservado, excêntrico e que às vezes se comportava de maneira perturbadora. Um detalhe sinistro chamou a atenção. O próprio dono da casa onde ele morava tinha feito várias denúncias sobre bilhetes ameaçadores deixados por Berkowitz. Com base nesses indícios, os detetives decidiram agir com cautela. Uma vigilância discreta foi montada em frente ao prédio. Eles queriam confirmar que estavam diante do verdadeiro assassino, sem margem para erro. No dia 10 de agosto, quando David Berkowitz entrou no carro, os policiais se aproximaram. No banco do passageiro, havia uma espingarda de calibre 44, a mesma usada nos crimes. Berkowitz não resistiu. E quando questionado, respondeu com uma frase gelada que ainda hoje ecoa nos registros do caso. Bem, vocês me pegaram. Sou o filho de Sam. O alívio foi imediato. A cidade, que vivia em constante tensão, respirou fundo pela primeira vez em mais de um ano. No entanto, o que viria a seguir ainda levantaria mais perguntas do que respostas. Quem era de fato David Berkowitz? E por que havia feito o que fez? A prisão de David Berkowitz parecia encerrar um dos capítulos mais sombrios da história de Nova York. No entanto, para investigadores, jornalistas e para a população em geral, muitas perguntas ainda ecoavam no ar. A atmosfera que envolvia o caso estava longe de se dissipar. Berkowitz, ao ser interrogado, não demonstrava resistência. Confessou os crimes quase imediatamente. Afirmou ser o responsável por cada um dos ataques. Mas sua justificativa chamou atenção. Disse que estava seguindo ordens de uma entidade demoníaca que habitava o corpo de um cachorro, o animal de estimação do vizinho, chamado Sam, e foi daí que veio o nome com o qual ele assinava suas cartas. Son of Sam. A história era bizarra, difícil de acreditar. A polícia, que trabalhava com provas concretas e depoimentos, teve de lidar agora com uma narrativa repleta de referências a cultos, possessões e vozes que o perseguiam. Muitos acreditaram que se tratava apenas de uma estratégia para simular insanidade. Outros ficaram genuinamente perturbados. O fato é que, mesmo com a confissão, havia elementos que não se encaixavam. Testemunhas de alguns ataques juravam ter visto mais de uma pessoa nos locais dos crimes. E em ao menos um dos casos, o atirador parecia ter feições diferentes daquelas de Berkowitz. Ainda assim, em maio de 1978, David Berkowitz se declarou culpado de todos os crimes. O julgamento foi rápido. Ele foi condenado a 6 penas consecutivas de prisão perpétua.
Enquanto Nova York respirava aliviada, um novo mistério se instalava. Será que ele realmente agiu sozinho? Com o passar dos anos, o próprio Berkowitz insinuou que fazia parte de um culto satânico. Disse que não cometeu todos os assassinatos e que outras pessoas estavam envolvidas. Essa declaração reacendeu as investigações paralelas, inclusive de jornalistas independentes. O nome do caso voltou aos jornais, e teorias sobre rituais, seitas e conspirações passaram a circular entre os mais céticos e também entre os que, desde o início, sentiam que havia algo a mais por trás daquela onda de terror. Mesmo após décadas, David Berkowitz permanece preso. Em entrevistas recentes, afirmou ter se arrependido e disse ter se convertido. Hoje se apresenta como o filho da esperança. Mas para muitos, nada poderá apagar o rastro de medo que ele deixou. E o silêncio daquela Nova York ainda ecoa na memória coletiva, como um lembrete sombrio de uma noite que nunca terminou de verdade. Mesmo após a prisão e condenação de David Berkowitz, o caso Son of Sam continua a provocar reflexões e debates. A cidade de Nova York, que já vivia sob tensão em meio à crise fiscal e à escalada da violência urbana nos anos 1970, viu no caso uma espécie de espelho, um reflexo sombrio do medo coletivo. As noites ficaram mais vazias, as ruas mais silenciosas. Casais pensavam duas vezes antes de saírem. A simples ideia de ser atacado ao voltar do cinema ou ao entrar no carro transformou a rotina em alerta constante. A mídia teve um papel fundamental na construção do terror. Manchetes sensacionalistas estampavam cada nova tragédia. As cartas assinadas como Filho de Sam eram publicadas na íntegra, alimentando o medo. Os detalhes cruéis dos crimes corriam pelas bocas e pelas telas, criando uma espécie de obsessão coletiva. Alguns críticos argumentam que a própria cobertura jornalística contribuiu para a fama do assassino. Outros defendem que foi justamente essa atenção que levou à sua captura. De qualquer forma, o impacto midiático ajudou a moldar a forma como casos criminais passaram a ser tratados nos anos seguintes. Mas o legado de Berkowitz não termina aí. Em 2001, o estado de Nova York aprovou a chamada Lei Son of Sam, que impede criminosos de lucrarem com a própria história por meio de livros, filmes ou entrevistas pagas. Essa medida surgiu como resposta direta ao medo de que assassinos pudessem transformar seus crimes em negócios lucrativos. O nome da lei é uma lembrança permanente de que, mesmo preso, o eco do medo gerado por Berkowitz ainda influenciava decisões jurídicas e culturais. Hoje, décadas após os crimes, David Berkowitz continua vivo, cumprindo sua pena em segurança máxima. Em vídeos e cartas, ele se apresenta como um homem arrependido, convertido ao cristianismo. Alguns acreditam em sua redenção. Outros o veem apenas como alguém que aprendeu a manipular narrativas. Mas para as famílias das vítimas e para a cidade que ficou paralisada pelo medo, nada poderá devolver o que foi perdido. A história do Son of Sam é, acima de tudo, uma lembrança cruel de que o terror pode andar entre nós sem aviso, que, por trás de um rosto comum, pode habitar uma escuridão silenciosa, e que, às vezes, o verdadeiro medo não vem do que está escondido nas sombras, mas do que se revela à luz do dia. Agradecemos por acompanhar este episódio da série Relatos de Crimes. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário e nos diga o que achou do caso de hoje. Sua interação é fundamental para que possamos continuar trazendo relatos com qualidade. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com quem também se interessa por histórias reais e impactantes. Todo domingo, um novo episódio. Esperamos você no próximo relato.